Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso. Amém? Podem fechar a Bíblia. Daqui a pouco eu vou ler um outro versículo. Antes de entrar nesse texto aqui, eu quero falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é um presente para a gente. Como que funciona a graça de Deus? Para você ser salvo, você não precisa fazer nada, basta crer em Deus. Você crê em Jesus, isso é a graça. Diferente do Antigo Testamento, que era lei, você tinha que fazer ou por medo de Deus, era totalmente diferente do Novo Testamento. Uma nova aliança, muito melhor. Esse criminoso que creu em Jesus, ele foi para o céu, ele estreou o paraíso. E olha que tremendo, ele não fez nada para ir para o céu. Isso que funciona a graça. Ele não dizimou, não ofertou, ele não ajudava órfãos, crianças carentes, ele não fazia nada disso. Ele não fazia ações benevolentes, ele não ajudava viúvas, pobres, ele não fez nada disso. Inclusive, ele mesmo reconheceu, ele estava sendo morto porque ele merecia, porque algum ato de crime ele fez, provavelmente era assassinato. Então, vamos lá, esse cara foi salvo. Esse cara foi para o céu. Assim que funciona a graça. Então, ele é uma das melhores maneiras de explicar como que funciona a graça. Como que funciona a graça? A graça é o seguinte: não tem nada que você possa fazer para conquistar o paraíso. Nada que você pode fazer. Mas Jesus já fez por você, basta você crer nele. Simplesmente, esse cara creu nele, todo ferrado, morto, sendo morto pelos seus atos criminosos, e creu em Deus, creu em Jesus. A gente vai falar sobre isso. Ele creu, por isso ele foi salvo. A gente pode falar também, que eu vou citar mais para frente, sobre Paulo. Paulo fez alguma coisa para ser salvo? Ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele consentia de morte de cristãos, ele consentia com a morte. O que ele fez para ser salvo? Aí que está a graça, aí que está a lindeza do presente que Deus nos deu. Jesus nos deu, é a graça. Ele não foi salvo por nada que ele fez, ele reconheceu ainda que ele vacilou. Mais para frente, no Novo Testamento, ele fala: eu sou um dos menores, o menor apóstolo, porque eu perseguia a igreja. Ele reconhecia que ele não merecia a salvação, assim como ninguém de nós merece, e mesmo assim somos salvos pela graça. Amém? Eu queria dar essa introdução aqui para a gente falar sobre esse versículo que eu acabei de ler aqui. Eu acho tremendo esse versículo, porque ele pode ser pregado para a salvação de pessoas. Uma pessoa, quero falar sobre a salvação de Cristo, quero falar sobre esse criminoso, sobre a fé, sobre a graça, tudo isso posso pregar para uma nova pessoa. Nunca ouviu falar de Deus, eu prego esse versículo aqui. Mas também funciona para cristão que vive com Deus. Por que funciona? Porque quando você nasce de novo, não é um ponto final. Nasci de novo, ponto final. Não, é uma nova vida com Cristo. Uma nova vida com Cristo. Então é vírgula, você nasceu de novo, vírgula. Nova maneira de agir, nova maneira de pensar, novas atitudes, você está vivendo com Deus. Tudo novo agora. Seu velho homem ficou para trás, seu velho homem morreu. Então você está em uma nova vida. Por isso que esse versículo pode ser pregado. Esse criminoso prega até os dias de hoje. E nós temos que ser igual a ele. Para ser salvo, e depois que a gente é salvo, a gente tem que continuar sendo igual a ele. Continuar sendo igual a esse criminoso aqui, as atitudes que ele teve. E eu vou falar 3 pontos que nós devemos ser iguais a esse criminoso. 3 pontos. Nenhum deles é cometer crime, tá? Então fica calmo, nenhum deles é cometer nenhum tipo de crime. O primeiro ponto é o seguinte, eu vou ler a frase do criminoso aqui, ó. Um cara insultou ele e ele falou desse jeito:
O outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Primeiro ponto, fé. Ele creu que Jesus é o Filho de Deus. É Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele creu em Jesus. Você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença. Primeiro ponto é fé. Então, para você ser salvo, fé. E quando você já é salvo, você ainda precisa ter fé. A gente acha que a gente não precisa se cuidar, né, na nossa fé, mas a gente precisa se cuidar. A gente precisa sim. Eu conheço pessoas, isso é triste de falar, eu conheço pessoas que frequentavam a igreja, oravam, liam, pregava a Deus e hoje está em outra religião. Mas, Lucas, como assim? Isso acontece, gente. Não é da noite para o dia, né? Não é hoje eu creio em Deus, amanhã eu estou em outra religião. Não. Você para de orar um pouquinho ali, para de ler um pouquinho ali, sua carne vai sendo alimentada, seu espírito vai apagando, ele adormece e você está lá. Porque nós temos a raiz do mal em nós. E eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Mesmo quem nasceu de novo, ainda habita a raiz do mal em você. É uma batalha diária. Todos os dias. Você tem que escolher ler todos os dias. Não é só hoje eu escolhi ler a Bíblia, amanhã eu não vou precisar escolher, eu só vou acordar e vou ler. Não, amanhã você tem que escolher ler de novo, e no outro dia você tem que escolher ler de novo, e no outro dia escolher de novo. Assim como funciona a oração, como funciona tudo. Escolhas diárias, você tem que escolher Deus todos os dias. Isso é tremendo. Olha que lindo, você escolhe a Deus todos os dias, buscar Ele, ter um momento de intimidade, conexão, comunhão com Ele, todos os dias. Então, o primeiro ato, a gente tem que se cuidar para não cair. Você que julga estar bem, a Bíblia diz isso. Você que julga estar bem, cuide-se para não cair. Então é assim, a gente tem que cuidar. Ah, Lucas, eu nunca vou parar de ter fé em Cristo. Gente, você tem a raiz do mal em você. Se você parar de orar, parar de buscar, parar de ler, parar de frequentar a igreja, parar de tudo isso, você vai continuar crendo em Deus? A raiz do mal habita em você, gente. A gente tem que se cuidar, tem que ir na igreja, tem que orar, tem que ler, tem que ter um momento até com um irmão. É bom você ter um irmão que converse com você sobre Cristo, um parceiro de Cristo que te leva para Cristo, que te leva para Deus, não os amigos que levam ao contrário de Deus, leva para o mundo. Amém? O segundo ponto que a gente tem que ser igual. Primeiro, fé em Deus, sempre. Para quem vai nascer de novo, para quem já nasceu, continua. Fé em Deus, fé em Jesus, fé no que Ele fez por você na cruz. Sempre, manter isso, sempre. Segundo ponto que a gente deve ser igual a esse criminoso. Olha o que ele disse aqui. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Aí ele reconheceu que ele era um pecador. Olha que interessante. Uma pessoa nasce de novo, quando ela nasce de novo, ela reconhece que ela é uma pecadora. Primeiro ela tem fé em Cristo, fala: nossa, Jesus morreu por mim. Caraca, eu sou um pecador, tudo que eu fiz. Ninguém nasce de novo tipo, Jesus morreu por mim, eu sem pecado nenhum, sem nenhum defeito. Olha, ele morreu por mim, eu uma pessoa perfeita. Ninguém nasce de novo assim. Todo mundo que nasce de novo creu em Jesus Cristo e entendeu. Ela entendeu o que Jesus fez por você. Ela reconheceu que ela é falha, que ela tem defeito, que ela é pecadora. Ela reconheceu e a gente tem que continuar reconhecendo isso. Por isso que essa pregação serve para uma pessoa nascer de novo e para quem já é salva, quem já nasceu de novo, é o seguinte, você tem que se cuidar. Você não pode em nenhum momento entrar num ego. Às vezes, você está orando muito, está lendo muito, está jejuando, está buscando a Deus, está tudo, entra um ego em você. É errado, tome cuidado. Ah, não, eu sou bom. Não, você não é bom. Quem é bom é Deus, quem é bom é o Espírito Santo, quem é bom é Jesus. Ah, eu não tenho nenhum pecado, e entra soberba, e entra vários tipos de pecado. Então a gente sempre tem que reconhecer como somos falhos. A gente é falho. Aí eu vou explicar a raiz do mal que habita em você. A pessoa que não nasceu de novo, ela existe uma raiz do mal nela. Uma raiz do mal embutida nela. Ela comete pecados. A pessoa que nasceu de novo, ela ainda tem isso, mas olha que lindo. O Espírito Santo é um presente que Deus nos dá. Então o Espírito Santo habita em você. Você nasceu de novo. Você ainda tem a raiz do mal. Você ainda tem, mas você tem o Espírito Santo que te ajuda a todos os dias a batalhar contra essa raiz do mal. Você vence essa raiz do mal por conta do Espírito Santo. Então você vai fazer uma escolha ruim. O Espírito Santo que habita em você, quando você ora, quando você lê, você vai fazer o seguinte: não vou fazer essa escolha ruim. O Espírito Santo, ele te deu, ele iluminou. Não, vou fazer esse caminho aqui.
assim, assim, assado, e faz o caminho certo, por conta do Espírito Santo. Porque se não fosse ele, você escolheu o caminho ruim, por conta da raiz do mal. Por isso que a gente nunca vai merecer, gente. Vocês conhecem um Venom? É tipo o Venom, sabe, do Homem-Aranha, que é uma gosma preta que deixa o cara do mal? Tipo isso habita em você. Você nunca vai merecer nada. Pensa comigo, você pode escalar o Everest lendo a Bíblia sem blusa. Você não vai merecer, porque a raiz do mal habita em você. Ela habita em você. O mal habita em você. Triste, né? Pesado. Mas olha que lindo. Algo muito mais forte habita em você. Muito mais forte. Que é o Espírito Santo. E ele te ajuda a vencer toda. Você vai fazer uma escolha ruim, ele te ajuda. Não, faz isso daqui. Ele te ajuda a batalhar. É uma batalha interna, todos os dias, entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Dentro de você é uma batalha todos os dias entre o bem e o mal. Tem uma frase sobre isso. Você tem 2 animais dentro de você. Não lembro muito bem como é a frase. 2 lobos. Você tem 2 animais dentro de você. Imagine isso. 2 lobos dentro de você. Quem você alimentar, vence. Pensa comigo. Você tem 2 lobos. Se você só dá comida para um, o outro vai ficar magrinho e eles vão batalhar. O que está gordo, comendo, vai vencer. É tipo isso. Você tem o Espírito Santo e a raiz do mal, a carne dentro de você. Se você alimentar a carne, seu espírito vai apagando e você vai tender a fazer coisas erradas, muito mais fácil, muito mais fácil. Você vai tender para o errado muito mais fácil. Quando você alimenta o espírito e deixa de lado a carne, vai alimentando o espírito, por conta do Espírito Santo, você tende a fazer as coisas certas por conta do espírito, tá, gente? Não por conta de você. Então, a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que não é convertida, ela só tem a raiz do mal. Ela tende para o mal, tende para o mal. A pessoa nasceu de novo, tem o Espírito Santo, mas se ela não alimentar o espírito, ela vai tender para o mal. Igual uma pessoa que não é convertida. Então, não é porque você nasceu de novo, pronto, tem o Espírito Santo dentro de mim. Não preciso orar, não preciso ler, não preciso ir na igreja, não preciso fazer jejum, não preciso fazer nada disso, que eu vou fazer as escolhas certas por conta do espírito que habita em mim. Não, não é assim. Você ainda vai tender para o mal. Você tem que alimentar o espírito para tender para o bem. Alimentar o espírito sempre. E assim que alimenta, comunhão com Deus. Comunhão. Deus quer ter comunhão com você porque Ele te ama. Assim como você tem comunhão com pessoas que você ama. Você tem comunhão com seu filho, você tem comunhão com a sua mãe, você tem comunhão com o seu cachorro, não tem problema. Você tem comunhão com todo o ser que você ama, você tem comunhão. Você ama um cachorrinho, você passa 20 minutos brincando com ele, agradando ele, isso é um momento de comunhão. Você ama seu filho, você brinca com ele, momento de comunhão. Você ama seus pais, um amigo, você ama fazer um churrasco, não tem problema, tá, gente? Eu amo um churrasquinho. Você vai lá, um momento de comunhão, eu tô lá com meus amigos, comendo churrasco, conversando, momento de comunhão. E isso que Deus quer de você, é um momento de comunhão, e assim você alimenta seu espírito, ok? Tremendo isso. Então, o segundo ponto é arrependimento, que devemos ser igual. Primeiro, fé em Cristo. Segundo, arrependimento. E terceiro, volta à fé. É o seguinte, é o que ele responde. Então ele disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu que Jesus poderia salvar ele. Mesmo ele estava sendo morto lá pelos pecados dele, e mesmo assim ele creu: Jesus, lembra de mim. Ele creu que Jesus poderia salvar ele. Isso é tremendo, isso é forte. Hoje tem cristão assim. A acusação é uma das maiores armas do diabo. E quando ele te acusa, você pode até parar de ir na igreja. E é o que aconteceu. Esse homem, ele creu que Jesus poderia salvar ele, mesmo ele sendo morto lá, porque talvez ele tinha cometido assassinato. Então ele estava no fundo do poço e falou assim: não, esse cara pode me salvar. Olha que tremendo. Hoje tem cristão que sai da igreja por conta da acusação do diabo, que é uma das maiores armas. Ele fica te acusando, ele te acusa. Aí você fica, nossa, não. Aí ele fica falando assim: não, para você ir na igreja você tem que estar bem, você tem que estar limpo, você tem que estar liberto. Aí você pode ir na igreja. Olha o jeito que você tá. Não vai na igreja assim não sei o que lá o que. Aí você fica acusado, você não é verdade, eu não posso ir na igreja. Aí daqui a pouco você não tá lendo, daqui a pouco você não tá orando. Aí você sai da igreja porque o diabo acusou você e fez você se afastar porque você se sentiu acusado. Você tem que repreender a acusação. Deus não te acusa. Deus não te acusa. Quando você não ora, não lê, ele te esperou aquele dia. Ele fica triste porque você não teve aquele momento com ele. Mas ele nunca vai chegar em você e vai falar assim: Maria, hoje você não orou, hoje você não leu a Bíblia, Maria. E começa a acusar. Como você quer ir para o céu, Maria? Ele não faz isso, entendeu, gente? Quem faz isso é o diabo. Ele te acusa. Assim...